Oi, gente. A gente está aqui para mais um bate-papo entre irmãs. Glória a Deus. Muito bom. E aí, a gente estava literalmente conversando aqui sobre o que Deus tem falado. E hoje foi bem interessante que no meu tempo de oração, né, Deus me lembrou muito forte assim desse versículo que eu vou ler aqui para vocês. Em Provérbios 27:7 fala assim: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Gente, esse versículo foi um versículo que alguns anos atrás Deus fez muita coisa na minha vida, assim, e esse versículo era ali meu rema, assim, aquilo que me sustentava, porque no meio do amargo eu encontrei o doce, né, do Senhor, porque eu tinha fome de Deus, né, porque as circunstâncias não importavam tanto quanto no sentido de que, assim, para mim era mais importante ver Deus agindo, né, mesmo numa situação que não era confortável. E muitas vezes isso acontece, né? E é errado a gente pensar que porque a gente é cristão, né, filho de Deus, que vai ser tudo perfeito, e se não está tudo perfeito, então Deus não existe, né? Às vezes a conclusão que as pessoas chegam está totalmente errada, não é nada disso. Não só Ele existe, como Ele te ama e Ele te disciplina porque Ele te ama, né? E todas essas situações, elas disciplinam o nosso coração, elas corrigem, elas dão um rumo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E eu espero que abençoe a sua vida em nome de Jesus. A Déia falando aqui agora, impressionante, né? Ela foi falando, passou assim um filmezinho na minha cabeça. Eu nem sabia que eu lembrava disso, assim, com tanta coisa, mas acho que tem tudo a ver com o que a gente tem falado, eu me lembrei de eu voltando de São Paulo, assim que eu me converti. Quando eu me converti, eu ainda morava em São Paulo, né? A igreja estava no Rio, eu nem tinha ido na igreja ainda. Eu fiquei num processo, assim, de voltar, né? E eu lembro de uma das vezes, assim, mas foi logo no início da conversão, que eu perdi o voo, que o voo atrasou, que deu um monte de confusão. E eu lembro, cara, me veio assim uma impressão tão forte da sensação que eu tinha, uma convicção que eu tinha de que o Senhor estava no controle. De que perder aquele voo naquela hora era um livramento. De que sentar do lado da pessoa, né, eu vim até conversando com uma pessoa durante o voo e tal, eu fui falando de Deus, tudo aquilo ali fazia tanto sentido, era tipo exatamente o que eu tinha que estar vivendo, era uma convicção, e eu tenho certeza que essa convicção tinha tudo a ver com o meu primeiro amor. Amém. Caramba, e você falou isso assim, que legal. Que eu me conhecendo, não sei quem de vocês aí me conhece, mas assim, eu sou aquela que também prevê as coisas que vão acontecer, que fica preocupada com tudo quando dá errado, né? Eu tenho uma natureza que tende para isso, mas eu lembro daqueles momentos, tudo que acontecia, eu sabia que Deus estava no controle, que Deus tinha me resgatado, que Ele tinha me achado no meio da minha fraqueza, das minhas angústias. O Senhor fez tanto para me achar, se importou tanto comigo, que aquilo tudo que eu estava passando era para acontecer. Amém. Gente, que delícia lembrar disso agora, que legal, poderoso, né? E para e a gente estava falando disso porque quando o Senhor me lembrou desse versículo, me lembrou também de toda a fase, né? Eu vou contar aqui um pouco também desse testemunho, porque foi uma fase que a gente estava passando por muita dificuldade, assim, financeira. Na verdade, assim, não dificuldade, eu não posso nem falar, mas você via as reservas indo embora, né? Nada entrando, só saindo. E o Senhor direcionou a gente a botar as crianças na escola pública. E lá no Rio, gente, a escola pública, assim, não é brincadeira, não é assim, qualquer escola igual é aqui, né, nos Estados Unidos. Então, e para mim foi uma quebra de muitos, sabe, conceitos, foi um quebrantamento, porque eu, né, a vida inteira eu estudei em escola particular, escola muito boa, e tudo aquilo para mim era tipo, meu Deus, parecia que estava tudo sendo destruído, né, coisas que eu achava tão importantes. E nesse processo todo, o Senhor só falava comigo assim, minha filha, confia em mim, né? O amargo é doce, né? Para quem tem fome. Ou seja, eu estava experimentando um amargo, mas eu tinha tanta fome de Deus e aquilo foi tanto
me instigando a buscar mais e mais e mais a Deus, que era como se eu quase tivesse prazer naquilo tudo, né? De, nossa, mas o Senhor está falando tantas coisas. E uma das experiências que me marcou muito nesse tempo foi quando eu estava num culto. Eu lembro que era um culto durante a semana de terça-feira, que também era um esforço, gente, para a gente ir nesse culto, mas a gente ia, né? Era um trânsito de 1h30 até chegar. E nesse culto, sabe, eu estava chorando e falando com Deus, falando, caramba, Senhor, né? Colocando ali minha dor. E o Senhor começou a me explicar o que ele estava fazendo, né? Como um amigo, né? Igual a gente estava até conversando antes aqui. E o Senhor falando assim, minha filha, olha só, isso vai ser como se fosse um atalho para você chegar mais rápido na colheita. Confie em mim, parece ruim, mas é bom. Se você fizer como eu estou te falando, você vai logo ver mais resultado rápido. Eu só estou te ajudando, né? Tipo assim, confie em mim. E naquele dia o Senhor fala uma coisa, gente, foi uma das poucas vezes que eu vi tão claramente assim, com tanta convicção de que era Deus falando. O Senhor falou assim: eu vou te dar uma prova hoje de que sou eu falando com você. Gente, foi antes de acabar o culto. E sempre o Senhor me falava que eu chegaria nesse lugar dessa colheita, e no Espírito eu sempre me via pegando uvas, né, de uma vinha. Sempre era essa a imagem que Deus me dava para quietar meu coração, né? E nesse dia, então, antes de acabar o culto, o Theo, que estava na aulinha, que devia ter uns 5 anos de idade, desceu com um desenho e ele estava eufórico. Ele veio me mostrar: mãe, olha o que eu fiz para você. Gente, o desenho era eu colhendo uva de uma árvore. E a árvore era tão engraçada, porque a árvore tinha várias outras frutas também, né? Mas na mesma árvore, só que eu pegava a uva, né? E aquilo para mim foi, cara, uma prova de que o Senhor faria, né? E é isso que eu acho que é você experimentar, né? Você passar pelo amargo, mas você sentir o doce. Porque a experiência interior que eu tive durante todo aquele processo foi tão maravilhoso, sabe? Então, eu acho que isso é importante da gente ter em mente, né? Que no meio da dor existe um alimento do espírito que é gostoso demais. É sempre bom conhecer mais a Deus, né? Confiar mais nele. Então, eu acho que tem a ver com isso, né? É porque assim, é importante a gente saber, né? Que o dia mal vem, né? E vem para o ímpio, vem para o justo. A gente está suscetível às coisas desse mundo, né? Esse mundo jaz no maligno. A gente vai passar por situações difíceis, situações ruins. Né? Mas a diferença é que quem tem ao Senhor tem um conselho, né? Tem um companheiro. Ele fala que ele jamais nos abandonaria. A gente sempre fala isso, porque isso é real. E ele é bom, e ele vai passar conosco. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, né? Eu não temerei mal nenhum, porque a sua vara, o seu cajado, né? São comigo, me protegem. Então, assim, a gente tem a Deus em todos os caminhos. Então, a gente vai passar por essas situações. E às vezes a gente vai ser colocado em situações de tomar decisões que aparentemente são ruins também, né? Difíceis, como esse é o caso. E em outras situações a gente vai ser só colocado nessas situações. Mas eu acho, assim, seja como for, perdão, o Senhor é conosco e a gente tem que ter isso muito claro, que por mais amargo que seja aquele momento, se a gente tiver fome dele, se a gente estiver buscando ao Senhor, se a gente estiver querendo encontrar ele nesses lugares, e, gente, vamos combinar que normalmente é nesses lugares, né, de escuridão, de angústia, onde a gente tende a buscar mais ao Senhor, onde a gente fica com mais sede, a gente sabe que não tem outro lugar para recorrer, então a gente se coloca nessa posição, né, de ter que encontrá-lo nesse lugar, quando ele está disponível o tempo inteiro. Mas nesses lugares é tão doce a presença dele, né? Quando ele vem e alivia a nossa angústia, ele passa a mão assim na nossa cabeça, ó, vai ficar tudo bem. E eu sei aonde eu estou levando você, e eu sei o quanto isso está acelerando um processo na sua vida, eu sei quanto isso está tirando, arrancando algumas mentiras, alguns sofismas, algumas coisas que a gente também, né, constrói, né? Às vezes a vida colocar, só tem um jeito de
das coisas funcionarem. Aí o Senhor bota a gente em outras coisas e a gente precisa desconstruir isso. Verdade. Né? Existem outros fundamentos que são muito mais importantes do que alguns fundamentos que a gente estabelece para nós. Sim, né? O sim. fundamento da própria presença. Né? E assim, só para terminar também essa questão do testemunho mesmo, porque não só isso que a Diana está falando, né, do ouvir desse doce enquanto a gente passa, né? Isso é muito legal. Imagina, você está aparentemente comendo uma fruta amarga, mas o que você está sentindo é doce, né? Para todo mundo que está em volta é muito amargo, mas você está assim, não, é bom. Muito doido, né? Só que para testificar, assim, né, concluir o testemunho para glorificar o nome de Deus, assim, foi uma experiência muito fantástica mesmo, porque nesse período que eles ficaram na escola pública, o Senhor aquietou meu coração, a gente teve a convicção de que estava tudo certo, tudo bem, eles ficarem lá. O Senhor já tinha colocado no nosso coração que era para a gente vir para os Estados Unidos, né? Então, assim, foi um tempo que depois do que entrou de dinheiro, a gente conseguiu guardar e foi o que impulsionou a gente para conseguir chegar aqui e ter alguma reserva nos primeiros meses. Sabe assim, quando foi todo um plano que eu não teria feito, eu nunca teria pensado desse jeito, mas foi muito bom ter obedecido e ter feito do jeito de Deus, né? Que foi o que realmente foi esse impulso que a gente precisava, né? Para chegar bem. E, gente, olha que coisa, chegamos aqui, não fez diferença muito o que as crianças tinham aprendido ou deixado de aprender lá, né? No caso, o Theo chegou aqui, já aprendeu espanhol, inglês, todos eles agora falam inglês, espanhol, português, né? Assim, estão super bem na escola, estão bem no college, Deus abriu porta para a faculdade aqui, sabe? Coisas assim inimagináveis que eu não poderia fazer, eu só poderia confiar no Senhor, né? Então, tudo isso é importante a gente lembrar, né? Trazer a lembrança, né? Porque é assim que o Senhor faz, né? Ele direciona a gente mesmo no dia amargo. Existe um consolo do Espírito, existe uma direção do Espírito, né? E agora, o que é chave nesse versículo, né? Porque quem está satisfeito despreza o mel, né? Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Então, se você está satisfeito, cheio de coisas que já te preenchem e você não não sente necessidade de buscar a Deus, isso você então já está satisfeito. E muitas vezes a gente despreza, sabe? Quando está tudo muito bem na nossa vida, a gente tem que ter muito cuidado. Porque às vezes está tudo tão bom, tão confortável, não tem nada de amargo, tudo muito bom, que eu já estou bem, eu já estou satisfeita, eu vou deixando de lado, né, assim, essas conversas com Deus, né, tudo que o Espírito Santo poderia falar naquele dia, às vezes eu não tenho nem tempo, porque eu estou só curtindo tudo de bom que tem. Mas para aquele que tem fome, né, até no amargo a gente encontra o Senhor. Então, mas eu diria assim que também tem muita gente que vive como satisfeito, né? Mas na verdade não tá, né? A gente falou uma palavra, né? Outro dia tá cheio de vazio, né? Tá satisfeito, mas com coisas que não mantém o vazio. E aí você continua procurando como se tivesse outras coisas para procurar. Então você quer, não, eu tô precisando era de férias. Eu tô precisando ficar mais tempo em casa vendo Netflix. Eu tô precisando mais, enfim, qualquer outra coisa do que a gente dificilmente, né? É tão difícil voltar para aquilo que vou voltar para Deus. Eu preciso ouvir. Né? Eu sei que existe uma luta espiritual nisso, né? E realmente é mais difícil mesmo, porque quando você toma essa medida, você vai sentir o doce naquilo que é amargo e é tudo que, né, o inimigo não quer roubar a gente desse lugar. Então, assim, sim, a gente às vezes as coisas estão estáveis e a gente também não busca, mas às vezes a gente não está estável. E a gente tem visto muita gente caminhando dessa maneira. A vida não está ok. Né? A vida está cheia dos vazios, a pessoa está cheia das angústias, mas ela caminha, né, satisfeita
com a obra das próprias mãos. Não, eu tô com muito trabalho, eu tô muito ocupada, eu tenho muita coisa para fazer, eu tô na correria, eu não tenho como fazer isso, eu não tenho tempo para devocional, eu não tenho tempo para ir no culto, eu não tenho tempo para fazer, sei lá, para ir na célula. E eu falo disso como disciplinas espirituais. Eu não tenho tempo, eu tô satisfeita com a minha vida. Mas, pelo amor de Deus, gente, como que a gente está satisfeito com uma coisa tão medíocre, tão vazia, e que se você for parar um pouquinho da sua correria e olhar para dentro, vai te dar uma depressão. E aí fica esse ciclo, né? Ou depressão, ou ansiedade. E eu falo isso para vocês, vou falando isso para mim também, porque é fácil a gente entrar nesse ciclo, né? Por isso que assim, a gente sempre fala sobre isso, que eu gosto de me proteger desse tipo de sentimento e me proteger de um caminho que ignora Deus, né? E como que eu faço essa proteção? Eu incluo as minhas disciplinas. Eu não... Impossível. Gente, eu acho que desde que eu me converti eu faltei poucos cultos. E sempre muito atenta nessa decisão. Eu lembro de eu passando muito mal grávida das meninas, que eu me enjoei muito, e eu ia no culto. E assim, e eu vou... Sério, de verdade, não é uma religiosidade, se eu vou ser castigar, mas eu preciso me proteger, eu preciso proteger os meus pensamentos, porque eu sei que a Diana, sem essas coisas, é uma porcaria. E eu sei aonde os meus pensamentos sozinhos vão me levar. Então, assim, as células, a gente sempre fez célula em casa, sempre frequentou, porque é uma proteção, eu tô blindando os meus pensamentos. Sim. Até aqui, pode ter, né, até aquele dia da célula, antes de eu ir, foi um ataque, foi um pensamento horrível, eu correria, gente, eu não tenho tempo para ir pra célula, não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para nada, mas eu vou, quebro aquele ciclo. Amém. Quebro aquele ciclo de derrota e mudo, né? O Senhor pode botar uma semente nova na minha mente, pode mudar o meu pensamento, aquele ciclo é paralisado e eu respiro, eu vejo o Senhor e aí eu tenho esperança renovada, a minha fé é tocada, né? É inspirada naquilo ali. Então, assim, como é importante a gente blindar, a gente se proteger, a gente voltar para esses lugares, a gente ter âncoras na nossa vida que nos levam de volta a esse lugar onde a gente pode ouvir a voz de Deus. E às vezes a gente vai sem vontade, mas, gente, a gente não pode estar satisfeito. Né? A Bíblia fala que o Senhor veio para aqueles, né? Ele fala, eu vim para os que estão doentes. A gente precisa reconhecer que a gente tem uma enfermidade, um vazio. A gente precisa reconhecer que a gente precisa dele, né? Porque é nesse que eu preciso dele que eu vou para o lugar certo na hora que o calo aperta. Sim. Porque senão a gente vai procurar outras coisas para resolver e a gente vai ficar, sabe assim, cavando na areia, e aí a gente cai no buraco e depois não consegue sair. Sim, né? Exatamente. E é muito interessante mesmo isso, porque quem está satisfeito, então, despreza o meu, né? Eu penso muito assim, realmente, quando a gente se enche, às vezes é tanto entulho, eu já estou satisfeito, não tenho mais esse lugar, não tenho como ir numa reunião pequena, não tenho como ficar ali ouvindo a pregação 1 hora, entendeu? Do meu domingo. Então, tipo, ou assim, parar um tempo para falar de Deus para alguém, né? São milhões de coisas, né, que você faz quando você tem fome de Deus, né? Então, eu acho que a primeira coisa que é tão importante, né, a gente avaliar, né, será que eu estou desprezando o mel? Em que partes do meu dia talvez Deus queira falar comigo e eu estou só desprezando ali porque eu já estou, né, assim, satisfeita. E o mais interessante é que, assim, quanto maior é essa fome, maior é a nossa percepção de Deus. Até no amargo a gente vê Deus, né? Então, assim, é tão lindo isso, porque, assim, eu quero encontrar com o Senhor, né? Eu quero ver Jesus, eu quero procurar por Ele. Então, sabe, ora para que o Senhor encha a igreja, né? Todos nós de uma fome muito maior do que qualquer tipo de religiosidade, né? Esses dias, né, na última reunião nossa de intercessão, caramba, foi um mover tão grande, combatendo esse espírito de religiosidade, porque sempre que a gente fala sobre disciplinas espirituais, né, parece um negócio tão legalista, tão cheio de religiosidade, que a gente tende até nossa, isso aí não, eu quero um relacionamento, né? Só que, gente, essas disciplinas são, isso que a Diana falou, são essas proteções, essas fronteiras, né, os boundaries que a gente coloca, porque eu preciso,
É porque eu preciso, né? Outro dia a gente estava orando, eu falei assim, cara, eu oro mesmo, oro todo dia porque eu preciso. Tipo, não é uma coisa que eu falo para me gabar e que eu acho que eu sou melhor do que ninguém. De forma nenhuma. Pelo contrário, eu acho que eu preciso tanto que devo ser pior que muita gente. Porque eu olho e falo, gente, se eu não tiver isso, tipo, como que as pessoas vivem sem isso? Né? Então, esse lugar de dependência mesmo, sabe? Não deveria sempre levar a gente para mais perto de Deus, né? A fome é que leva, né? Então, se você não tem tido disciplina, às vezes, com as coisas espirituais, acho é importante sonda o coração. Será que eu estou sem fome nenhuma? Porque, gente, olha, eu acredito que Deus tem muito mais para derramar sobre nós, sobre a igreja. E Deus tem muito mais. Não estou falando só da Four Seasons, claro que é, né, onde a gente está ali, mas eu anseio por mais, né? Mas a gente querer mais significa também muitas atitudes nossas. Não é Deus. Deus quer se derramar muito mais do que a gente quer que Ele se derrame. Essa é a verdade. Mas esse ansiar por mais de Deus, muitas vezes vai trazer situações amargas, onde você vai encontrar mais dele, né? E acho que às vezes a gente tem até medo, né, de orar, acho de que pedir. isso acontece, né? Quando a gente vai caminhando, né, nos anos, quando a gente percebe que algumas formas dele fazer, às vezes, é tocar em alguma coisa que exige uma renúncia, que exige um tirar, né? Tem dor no processo de cura, né? Tem dor no processo. Você vai no médico, você quebra um braço, você tem que, né? Vai botar o braço no lugar, dói pra caramba. Pro negócio voltar, né? Você vai fazer uma cirurgia para curar alguma coisa, aquele processo tem dor envolvida, tem dor durante, tem dor na recuperação. Então, assim, a gente às vezes fica com medo de passar por esses processos de dor, querendo se poupar, mas a gente vai ficar né? Você vai ficar com aquele problema, não vai passar. Então vamos passar de mão dada com o Senhor, né? Ele vai ali, vai anestesiar. Às vezes, é impressionante, né? Como o Senhor às vezes realmente livra de coisas. A gente fica imaginando que vai acontecer mil coisas, né? Tipo isso da coisa da escola das crianças, que vai ser o fim do mundo, e no final o Senhor transforma aquilo em algo doce. E isso é o poder do Senhor, isso é o poder do milagre mesmo, de vivenciar o sobrenatural do Senhor na nossa vida. Quando ele bota a mão assim, cobre a gente, né? A gente vai passar pelas águas, as águas não vão te afogar. Amém. Você vai na fornalha ardente e ele vai ser com você e só vão sair as amarras, mas você vai sair intacto. Então são tantas coisas em que o Senhor pode nos livrar, e eu acho que de fato o que nos conduz a esse coração de criança e um coração que quer viver esse amor intenso, né? Ele fala, né, para a igreja em Apocalipse, tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Isso é um pecado, né? Assim, o Gu falou outro dia sobre isso, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Se a gente perder esse primeiro amor, se a gente perder esse lugar, como eu relatei aqui no comecinho do vídeo, né? De que eu fui lá e vi, eu perdi o voo, não sei o que, e conseguia ver que Deus estava em tudo, ficava animada, super... Isso era um coração de criança, de alguém que conheceu o pai, que o pai me ama e o pai tá no controle. Pode cair o mundo, exatamente. Sabe. Eu sabia que ele estava, né, coordenando as coisas, e eu quero preservar esse coração, porque esse coração é que dá alegria, esse coração é que traz o reino de verdade, né, com tudo que ele é, porque senão a gente anda pesado, a gente começa a andar como quem nem conhece a Deus, como, né, enfim, Deus me livre. E a gente precisa mesmo esse retorno, essa fome, esse desejo. Senhor, eu quero esse coração de criança, eu quero sentir de novo, eu quero meu coração palpitando por aquilo que o Senhor vai fazer hoje. Amém. Né? Eu sei que hoje o Senhor pode trazer algo diferente, pode trazer uma solução que ainda não tinha, pode curar alguém que não estava curado, pode, enfim, mudar a nossa vida de um dia para o outro, né? As coisas podem mudar, as circunstâncias podem mudar, e isso começa no nosso coração, porque o Senhor sempre faz de dentro para fora, né? Muito tremendo isso. E hoje eu estava assim, quando o Senhor falou sobre o versículo, também me fez lembrar de um livro que eu ainda não li ele inteiro, algumas partezinhas do Francis Chan, que fala O Deus Esquecido. Gente, é tremendo, porque ele fala da questão do Espírito Santo, né? De como muitas vezes o Espírito Santo é esquecido na igreja. Porque
você pode fazer um culto, você pode até fazer uma igreja crescer se você tiver um bom ali, né, um esquema bem feito e tal. Mas enfim, aí no livro ele fala sobre isso, né, que ele crê também que Deus tem muito mais. Fala desse processo aí que você estava falando da cruz, né, do arrancar. Às vezes arranca um braço, às vezes arranca uma perna, mas esse mover do Espírito ele sempre leva a gente para a cruz. Por isso que às vezes é tão difícil encarar. E tem vezes, gente, aí tem uma parte do livro que eu li outro dia que ele fala assim, a verdade é que às vezes a gente ou não busca porque não tem sede, ou às vezes a gente também não busca porque a gente tem um certo medo do que Deus vai falar, que Ele quer que a gente faça. Né? Eu algumas vezes já fui colocada em situações meio assim, ai meu Deus, eu estava tão atenta a Deus, e Deus mandou eu falar com fulano, uma coisa assim, que eu falo, meu Deus, agora fala, não fala, o que eu faço? Né? E assim, é tão bom obedecer, né? Mas nem sempre a gente tá com essa coragem, a disposição, né? Então, às vezes a gente, né, fica com tanto medo desses moveres do espírito, né, que levam a gente para a cruz, né? Mas é tão bom, gente, né? Tão bom. No final é sempre tão importante se arrancar a velha natureza completamente para poder viver. E no livro ele fala, hoje mesmo eu li que ele cita o exemplo do casulo, né? Da borboleta, né? Que essa coisa da nossa nova criação é entrar num casulo, gente. Você entra como uma lesma ali, né? De repente você é envolvido por um negócio, né? Daqui a pouco você descobre que pode voar. É muito além. O que a gente pode viver com Deus é muito além da nossa expectativa. E se a gente não entende essa nova realidade, essa nova criatura que nós somos em Deus, se eu não busco por isso, gente, então eu posso voltar a viver como se eu fosse a lesma, né? Então, a lagarta. Né? A lagarta, né? Eu posso viver de novo igual a lagarta, desprezando todo o mel que foi derramado, né? Tudo aquilo que foi feito pra gente, né? É isso mesmo. Então, assim, se ficar essa sede, né? Amém. Sabe, esse incômodo, gente, eu tenho Essa mais para fome, fazer, né? eu posso mais, o Senhor quer derramar mais, né? E a Bíblia fala que a gente se achega a Deus e Ele se achegará a nós, né? O Senhor, o impedimento para o Senhor operar ou se fazer presente é a gente. Amém. É o único impedimento, porque Ele já fez tudo, né? A obra foi consumada, está tudo pronto. Então, à medida que a gente se coloca mais, né? Coloca as nossas situações mais, Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu tenho feito da minha maneira, vem, faz, vem, opera. Senhor, eu me rendo, eu me importo em estar na tua presença, se isso vai roubar a minha presença. Gente, de verdade, esses dias eu estava pintando um quadro e eu fico com ideias, né, com coisas assim, eu falei, Senhor, se essas ideias não vêm do Senhor, se isso for me afastar, se isso é um caminho na minha mente que eu estou percorrendo, que não te agrada, Senhor, assim, em pequenas coisas, mas é porque são nessas pequenas coisas que a gente vê armadilhas. Então, que o Senhor possa encher o nosso coração, que o nosso espírito, né, o espírito em nós possa ser desperto, assim, possa ser acordado, possa ser colocado para trabalhar, sabe, assim, exercitado, que a gente possa ver como, né, vamos lembrar que a gente guarda em nós o Espírito Santo. Ele escolheu fazer dessa forma, para que a gente não entulhe esse lugar, que a gente possa liberar espaço para sentir de novo, para se importar de novo, para ser tocado pelas coisas do Senhor, sabe, para ser quebrantado, para ser, sabe, assim, para que um louvor não seja só um louvor, mas que seja um momento em que você contempla o Senhor e que você é tocado, para que um culto seja um lugar onde o Senhor pode trabalhar na terra que é do teu coração, para fazer as coisas valerem a pena, né, com mais intensidade, para que esse doce, a gente possa sentir o doce, porque senão a gente fica só com o amargo. Isso, exatamente. Não, a gente tem que ter essa fome, gente, essa fome, essa expectativa de encontrar Deus em tudo, em qualquer situação, né? E elevar os nossos pensamentos e andar mesmo na dimensão do Espírito, né? Que o Senhor possa aquecer hoje, em nome de Jesus, nossos corações, nossas mentes para os lugares altos. E que a gente não se deixe abater, né? Não deixe que a amargura
tome conta, né? Mas que não, que você encontre Deus ali, a doçura, né, da voz do Espírito. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. A gente Amém. tá na hora. Vamos Então tá, vamos encerrando. guardar para o próximo mais coisas. A gente encerra aqui com isso, com essa Amém, oração gente. poderosa para que o Deus Senhor possa abençoe. mover no nosso coração, possa achar lugar para o Espírito, Amém. né, assim, agir, para a gente prestar atenção nisso, em nome de Amém. Jesus. Que Amém. você seja assim abençoado, que tenha um dia de vitória, que hoje o Senhor possa se revelar a você, que na sua angústia aí o Senhor te visite, transforme o teu Em nome dia. de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deixa aí o seu comentário, por favor. A gente está esperando aí o que vocês esperam para os Amém. próximos. Glória a Deus. Curte aí, compartilha com quem você acha que vai ser abençoado. E a gente Isso se aí. vê no próximo Entre Irmãs. Falou, gente. Beijo.